Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa sexta aula deste módulo que tem tratado sobre o dativo. Hoje nós vamos tratar sobre o dativo de causa, continuar tratando sobre essa questão nesta aula e mostrando para nós agora alguns exemplos para tornar a nossa compreensão mais clara. Sempre buscamos fazer da seguinte forma: apresentamos um exemplo, a forma como nós buscamos fazer, né? Dentro dessas nossas explicações, nós iniciamos com um exemplo. Por quê? Porque antes de trabalharmos o que nós podemos chamar de definições, as definições gramaticais e tudo isso, nós precisamos começar com algum exemplo para tornar isso um pouco mais claro para a gente. Quando a gente começa com as definições, fica difícil para o aluno poder relacionar aquilo que ele já sabe com uma definição que às vezes fica um tanto abstrata. Então, trabalhamos exemplo, definições. Dentro das definições, trabalhamos algumas explicações, clarificações, como o texto apresenta para a gente. E então voltamos com outros exemplos, que é para solidificar as definições. É assim como a gente busca fazer, justamente para que o aluno não fique perdido em tantos termos gramaticais que muitas vezes se tornam um tanto complexos para ele. Então, nesse sentido, a gente busca essa metodologia. E agora nós estamos nessa parte aqui, que é a parte dos exemplos, depois de termos apresentado as definições do dativo de causa. Então, tendo explicado isso, vamos então para os nossos exemplos propriamente ditos. Primeiro, vamos começar aqui com esse texto de Lucas capítulo 15, versículo 17. Eis realton de elthon Efe, possoi, misthioi, tu patros mu, periseontai, arton, ego de limo, rode, apolimai. Então, vamos aqui. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, vamos lá. Eis realton seria essa ideia aqui do em si, certo? Ou literalmente seria para si mesmo. Para si mesmo. Porque nós temos um de aqui, que no caso foi traduzido como então, e o elthon, que é a ideia do ir, né? De indo, chegando, essa ideia aí. No caso aqui foi traduzido como caindo em si. Literalmente seria indo para si mesmo, certo? Indo e aí para si mesmo. É claro que ficaria um pouco estranho, né? Ele indo para si mesmo, tal, mas a expressão quer dizer justamente ele caindo em si. É essa a ideia aí. A ideia de uma epifania, né? De alguém que chegou a entender alguma coisa como deveria fazer. Efe é um verbo aqui para disse. Possoi, que é quantos. Misthioi é trabalhadores. Tu patros mu, tu patros é de pai e o mu aqui, meu pai. Patros, de onde vem a palavra patriarca, né? E pai mesmo, pater, é essa ideia aí como nós temos no grego, e a palavra que vai dar origem às palavras que nós conhecemos em português, que se referem à ideia de pai, né? Patriarcado, patrística, por exemplo, né? São palavras que vêm da palavra aqui, patros. Aqui nós temos arton, que é pão.
E aqui nós temos perisseontai, que seria esse ter com fartura, certo? Ou ter fartura de, ter com fartura, ter com além da necessidade, né? Então, perisseontai seria essa ideia aí de ter com fartura, ou ter fartura de pães, né? Arton aqui no genitivo plural. A ideia é mais ou menos essa aqui. Ego, que é eu, de, essa partícula aqui contrastante, foi traduzida como o i, né? Mas no sentido contrário, né? Os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, mas eu, no caso aqui foi traduzido como e eu, também faz sentido. Entendemos que isso aqui é adversativo. Enfim. Então, e eu limo rode seria esse aqui de fome, né? Eu estou com fome, certo? E a polimai seria a ideia do morro. Então, a expressão toda, né? A limo rode a polimai é aqui morro de fome, né? Estou sendo destruído pela fome. Esse apolimai tem essa ideia aqui. Então vamos procurar aqui o dativo, certo? Vamos lá. Eis realton de euthon efei. Possoi misthioi, aqui é nominativo. E perisontai arton ego de limo. E aqui nós temos o nosso dativo, limo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, que foi aqui traduzido como de fome, né? O que ele está querendo dizer aqui é que por causa da fome, por conta da fome, na base da fome, eu estou morrendo, né? Estou sendo destruído, literalmente, né? Eu estou sendo acabado. Então, a ideia que está sendo colocada aí, exatamente, é um dativo de causa. Por quê? Porque a fome é, neste caso, a causa pela qual ele está morrendo, certo? Então, nesse sentido, nós temos um dativo de causa. Podemos dizer que é exatamente também a ideia de base, né? Então, é a base, o motivo pelo qual ele está morrendo. Então, por isso, fica claro aí que nós temos um dativo de causa. É importante a gente notar isso, porque senão a gente pode ser pego de surpresa e é um descuido achando que esse dativo poderia ser um dativo de outra coisa, mas aí é bem interessante ser colocado como um dativo de causa, porque nós percebemos aí, né? Limou, então eu morro por causa da fome, por conta da fome, com base na fome. Essa é a razão pela qual eu estou morrendo. Então essa é a ideia que está sendo colocada aí para a gente dentro desse texto. Um outro texto aqui para nós, Romanos 4:20, eis deten evangelion tu theu u diekritei te apistia al enedinamothe te pistei dus doxan to theu. Então vamos lá. Ten evangelion. Evangelia significa promessa, certo? Então, seria a ideia aqui da promessa. Tu theu, de Deus. Porque eu estou traduzindo assim para que faça mais sentido aqui para a gente, certo? Você já vai entender porque está meio quebrada aí a frase, a ordem da frase. O diekritei, o é o não. E o diekritei é duvidou.
Então, ele não duvidou. Te apistia seria por incredulidade. Perceba aqui, inclusive, que essa é uma palavra interessante, já que nós temos aqui apistia, esse alfa, ele é um prefixo de negação, né? Da mesma forma do nosso prefixo de negação aqui, in. Então, incredulidade, apistia, bem interessante isso, porque a ideia de pistos é a ideia de fé, certo? Pistes, desculpa. E apistia seria incredulidade, certo? Então, incredulidade, credulidade seria pistia, mais ou menos essa ideia aí. Enfim, então, por incredulidade, al seria o mas, enedinamorte, lembra da ideia aqui do dinamorte, vou colocar aqui em vermelho, justamente para você entender do que a gente está falando. A ideia aqui do dinamos, que é poder, né, de fortalecer. Então, se fortaleceu. Na verdade, é um verbo originado da raiz dinamis, como nós conhecemos. Então, enedinamorte, se fortaleceu. Teipiste, que é pela fé. Dus é dando. Doxan, a palavra doxa, que você conhece, significa glória. To Theou, a Deus. E aqui o diekritei, que é duvidou, eis tena pangelia, né? Esse eis aqui é uma preposição ligada aqui ao verbo diekritei. E o de não foi necessariamente traduzido. Muito bem, vamos procurar os nossos dativos. Nós temos um dativo aqui, de apistia. E nós temos um outro dativo que é te pistei. Certo? O te apistia seria a ideia de por incredulidade. E o te pistei seria o pela fé. Nós temos dois dativos diferentes aqui. Primeiro vamos começar com a ordem, né? Então, te apistia seria essa ideia aí de a relação que está sendo tratada aqui a partir desse verbo, né? O verbo não duvidar. Então, ele não duvidou por conta da incredulidade, mas se fortaleceu através da fé, né? É interessante a gente notar isso aí. Então, o que se quer colocar é: não duvidou por conta da incredulidade ou por causa da incredulidade. Ou seja, a incredulidade não foi uma razão para ele para ele duvidar, certo? Ele não duvidou por causa da incredulidade, ele não duvidou com base na incredulidade. Na verdade, ele se fortaleceu pela fé. Então, na verdade, o de aqui faz sentido justamente porque ele está querendo dar um contraste. Ele não creu ou ele não duvidou por conta da incredulidade, mas, então, uma outra partícula aqui contrastante, certo? Para indicar essa diferença que está sendo colocada aí. Ele não duvidou por causa da incredulidade. Então, aqui nós temos um dativo de causa.
Então ele não duvidou da promessa de Deus por causa da incredulidade, mas, ou contudo, pela fé. Aqui nós temos um outro dativo, tepistei, que é justamente um dativo, eu entendo aí, de meio, certo? Então ele se fortaleceu através da fé, por meio da fé. Então essa é a ideia que nós temos a partir desse outro dativo aqui. Inclusive nós temos um outro dativo, doxan to theo, que é dar glórias a Deus, em que nós temos um dativo aí de objeto indireto, que é um outro dativo importante aí. Mas como eu queria enfatizar, o dativo de causa, ele não duvidou por causa da incredulidade, como nós temos aqui. Ok, o próximo texto aqui, Gálatas 6:12. Hossoi thelusin prosopesai en sarki hutoi anankadzousin himas peritemnesthai monon hina to stauro tu Christu me diokotai, em que nós temos todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então vamos lá traduzir. Hossoi, todos. Hossoi seria todos os que, certo? Assim pode ser traduzido. Thelusin, querem. É o prosotesai, que seria esse ostentar-se. En sarki, na carne. Hutoi, esses. Anankadzousin, que é constrangem a vós ou vos constrangem, rimas. Peritemnesthai, então peritenesthai, que é vos constrangem a vos circuncidardes. Nós temos o infinitivo. Monon, que seria esse somente. Hina, para. Vou seguir a ordem aqui para fique mais claro para a gente. Mediocontai, não serem perseguidos. To staurou, por causa da cruz do Cristo, de Cristo. O nosso dativo aqui, sarki, mas já sabemos que ele está no dativo porque está ligado à preposição en. E aqui nós temos staurou, aí sim nós temos um dativo de causa, como a gente já vai perceber, até porque a própria tradução deixou muito claro para a gente, por causa da cruz. Ou seja, essas pessoas estão mandando que vocês se circuncidem com base no fato de que eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. O caso lá em Gálatas era justamente porque eles queriam fazer um sincretismo, né, uma junção entre o cristianismo, o judaísmo e até uma espécie de misticismo também, uma junção ali de crenças que estavam sendo colocadas ali pelos falsos mestres, e para não ter a dificuldade de mostrar algum impasse com os judeus, aqueles que não eram judeus, que não eram crentes, então os falsos mestres não queriam, eles queriam que as pessoas se circuncidassem só para não ter problemas com aqueles que não acreditavam que somente a fé em Cristo seria suficiente para a salvação. Então, por conta disso, essas pessoas elas não queriam ser perseguidas por causa da cruz de Cristo. Elas não queriam ser perseguidas por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não poderia ser um motivo, uma causa para eles serem perseguidos. Então, por isso, eles constrangem aquelas pessoas a
a serem circuncidadas. Portanto, um dativo de causa aqui fica muito claro, inclusive foi traduzido exatamente assim pela Almeida Revista e Atualizada, por causa da cruz. Então, um dativo de causa fica muito claro aqui para a gente, certo? Muito bem. Mais um texto aqui para a gente. Kai tus pleonas ton adelphon en Kyrio pepoithontas tois desmois mu perissoteros touman aphobos ton logon lalém. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Nós já tratamos esse texto, então eu quero só chamar a sua atenção para o tois desmois aqui. Tus pleonas, a maioria dos irmãos ton adelphon, você não viu a outra aula, só agilizando aqui, en Kyrio, no Senhor, pepoithontas, estimulados, tois desmois, mu, por minhas algemas, perissoteros, ousam, lalém, falar, touman aphobos, então com mais desassombro, tom logon, a palavra, e aí de Deus, que está subentendido. Então, tois desmois, eles estão estimulados no Senhor por minhas algemas, tois desmois mu. Então, aqui facilmente poderia ter sido traduzido como por causa das minhas algemas. E a tradução fica óbvia nesse sentido para a gente, ok? Muito bem, vamos para o último exemplo aqui, 2 Coríntios 2, 7. Hoste tunantion malon hemas harissas thai kai parakalesai me pos te perissotera lipe carapothei ho tuiotos. Então vamos lá. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Vamos lá. Hoste, de modo, seria essa ideia aqui. Malon, seria essa ideia, mais ou menos aqui a ideia do pelo contrário, né? O que deveis fazer mesmo. Então, tunantion seria esse que deveis. Rimas li, que é harissas thai, que seria perdoar-lhe, perdoar. Kai e parakalesai, confortá-lo. Me pos, que seria para que não. Te perissostera, que seria não seja, para que não seja mesmo consumido. Lipe catapothei ho tuiotos, seria essa ideia do por excessiva tristeza. O ho tuiotos seria o mesmo, certo? E excessiva tristeza. A ideia aqui é que ele, para que ele não seja então consumido pela excessiva ou por causa da excessiva, te perissotera lipe catapothei. Catapothei seria esse consumido, certo?
e aí cateperisotera lipei, excessiva tristeza. A ideia aqui é mostrar que esse excessiva tristeza fica claro como um dativo de causa. Então, para que ele não seja consumido, esse mesmo, né, para que essa pessoa não seja consumido por excessivo, ou por causa da. Então, nesse sentido, esse teperisotera lipei e esse por excessiva tristeza poderiam muito bem ser traduzidos como por causa, ele não ser consumido por causa da excessiva ou por causa de excessiva tristeza. Sendo assim, nós temos, portanto, um dativo de causa aí para a gente, pode ser traduzido como por causa de. Então, esta foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Na próxima aula trataremos sobre mais um dativo, e o dativo de causa tendo assim explicado para você, que é quando nós podemos inserir a expressão por causa de na base de, por conta de, sendo diferente do dativo de meio, que indica exatamente o método, né? Responde o como, e o por causa de responde a ideia do porquê que aquilo aconteceu, né? A base daquilo ter acontecido. Enfim, esse era o nosso ponto aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.